9 minutos, liderança de governo. Bom, então são vários temas aí. Inicialmente, eu queria dizer que eu concordo com o Paulão, que nós temos que ver a origem desse vazamento de óleo. Ele afeta a área turística do Nordeste, afeta o nosso meio ambiente, e é importante para um governo responsável, comprometido com mudanças do país, deixar marcada a sua posição. Eu fico, assim, perplexo com a afirmação do deputado Paulo Ramos de que o governo poderia trabalhar contra o país. Isso não é do governo Bolsonaro. Outros governos entregaram uma refinaria na Bolívia trabalhando contra o país. Mas não esperem que o governo Bolsonaro vai fazer isso. Então, faço questão de destacar muito claramente que eu fiquei perplexo com essa colocação, porque não é do perfil do governo Bolsonaro fazer isso. E, em relação ao convite, eu coloco aqui a importância que as pessoas venham para esclarecer esse dado, mas solicitaria que não fosse obrigatório ao comandante da Marinha. Uma cadeia de comando, ela tem representantes com capacidade de vir aqui esclarecer. Dentro do comando da Marinha, nós temos almirantes de esquadra, elementos especificamente técnicos que podem responder. Então, dentro do meu apoio ao que o Paulão falou, ao deputado Paulão, eu só solicito que não seja esclarecido efetivamente ao comando da Marinha pelos compromissos que ele tem. Eu sei que eu encontrei ele quando eu estava indo para Montevidéu e encontrei o Paulão. Ele estava indo participar de um evento em Roma, onde ele vai ser um árbitro de situações que envolvem a Marinha dos Estados Unidos, a Marinha da China e a Marinha da Rússia. Os três maiores poderosos, o nosso comandante da Marinha está indo participar de uma arbitragem lá. Então, ele tem diversos compromissos e poderia ser substituído aqui por outro oficial de Marinha, tão qualificado dentro da cadeia de comando. Então, apoiaria esse tema. Acho importante, principalmente agora que foi levantada essa hipótese, que eu considerei absurda, do governo Bolsonaro trabalhar contra o país, e não o que já está comprovado pelo governo Lula, que entregou uma refinaria na Bolívia. Combinou antes? Então, a gente vai ter essa oportunidade de esclarecer isso. Quanto à situação da Amazônia, eu fiz um discurso no Parla Sul, defendendo a participação do Brasil, e quero trazer alguns dados que eu coloquei. Em setembro, nós tivemos o Grande Prêmio de Singapura. Quase esse Grande Prêmio foi suspenso devido ao problema de poluição devido a queimadas na região. Na Indonésia e nas ilhas de Sumatra e Bornéu, nós tivemos suspensão de aula que impediram 1,5 milhão de crianças de participarem das aulas, e o pessoal, nós tivemos o deputado Alberto Braga, do Amazonas, que foi à Malásia, e lá as pessoas estão usando máscaras. Em momento nenhum foi destacado pela imprensa nacional e pela imprensa do Brasil esse fato. O fato da Amazônia é exatamente para tentar contra a nossa soberania. As Forças Armadas estão, sim, presentes lá, mas a responsabilidade das queimadas não é só do governo federal, é de todo mundo que vive lá, inclusive de governos estaduais, que têm a obrigação de combater. O governo federal entra depois e coordena esse fato. Então, acho que nós temos que, sim, esclarecer esses pontos, deixar pontuado que muitas das ações colocadas aqui têm fins políticos, e nós não temos esse objetivo. Acho que nós temos que ser um compromisso com o nosso país, com o Brasil, para fazer o nosso país ser valorizado. Não posso aceitar essa forma. Então, verifiquem tudo o que está acontecendo. No Parla Sul eu vou e vejo parlamentares do Brasil atacando o Brasil, atacando o governo. E eu acho que nós representamos nosso país, temos formas mais corretas de defender nossos ideais. Ao término da última sessão do Parla Sul, eu vi lá se reunirem parlamentares do Uruguai, Paraguai, Argentina, Venezuela e começarem a entoar Lula livre. Acho que Lula tem direito a todo direito de defesa e está sendo concedido, mas nós não podemos passar uma imagem que o Brasil tem esse pensamento. Existe uma corrente que tem um pensamento diferente, e eu faço parte dessa corrente. Então, quero aqui reiterar a minha defesa do governo Bolsonaro contra ações terroristas, já que eu entrei.
O terrorismo não se mede só pelas ações que ocorrem, e sim por aquelas que deixam de ocorrer. Então nós temos que ver os dois lados. Não é porque nós não tivemos ações terroristas que não tem sido eficiente esse contrário. Então nós temos que discutir o tema. Discutir, pode ser com mais tempo ou não, mas nós temos que ter a necessidade de discussão, sim. Então não vamos botar as coisas embaixo do tapete. Vamos trabalhar de forma correta. Muito obrigado, presidente. Queria só destacar essa situação. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Liderança tem precedência. Antes do deputado Paulão, então, pela liderança, deputado Paulo Ramos. 5 minutos.